Então, muito boa noite para todo mundo. Vamos aqui para mais um estudo do livro A Simetria Oculta do Amor, de Bert Hellinger, né? Esse livro eu considero literalmente a Bíblia das constelações, porque, de fato, gente, ele é muito completo. Eu já li mais de 4 vezes esse livro, 2 vezes sozinha, uma vez gravando, que eu tenho ele na Hotmart, e uma vez. Aliás, eu li umas 2 vezes só, uma vez na Hotmart e 2 vezes com 2 turmas, uma na primeira turma e uma agora com vocês. Então, eu vou abrir aqui também no Instagram um ao vivozinho para as pessoas escutarem um pouco, aí depois eu fecho. Então, esse livro, gente, ele de fato, ele traz todo a teoria do Bert, né, do Bert Hellinger. Ele traz as 3 consciências, as 3 leis do amor, traz os sentimentos. Ele é muito completo, né? E daí eu considero que sempre quando está renovando as minhas turmas de formação ou de supervisão, né, no caso agora essa turma de especialização em constelação familiar que eu tenho, que eu sou a coordenadora, eu faço questão de ler com a turma, porque, assim, de fato, para mim, um constelador e uma consteladora familiar, eles só vão estar afinados e alinhados com o propósito de curar almas, né? de trazer essas pessoas para esse campo de cura, quando eles conseguirem entender a filosofia da constelação, porque você olhar para um campo prático das constelações e se você não tiver vivenciando na tua vida e também nos teus conhecimentos a filosofia da constelação, não vai adiantar. Você não vai saber, essa cena aqui, na sessão, eu tenho que dar a ordem hierárquica do amor, essa outra que eu tenho que fazer isso. Então, assim, é de suma importância, né? As pessoas que estão se formando para consteladores familiares, consteladoras, é importante ter, né, esse campo filosófico dentro de si. E lembrando, né, gente, que o campo da constelação, ele, além de você ter esse entendimento cognitivo da filosofia do Bert, você também vai começar a perceber que você vai praticar na sua vida, você vai atuar dentro de uma nova visão de vida. Então, por exemplo, as pessoas que começam a estudar os livros do Bert Hellinger, automaticamente, e até por uma necessidade, eles vão mudar o campo das relações, né? Porque toda a teoria da constelação é o campo das relações humanas, como o amor se dá dentro desse campo. Então, estudando os livros, automaticamente a gente vai ter a necessidade de atuar diferente, né? Nas relações. Diga, Silvia. Oi, Eli, é só para confirmar mesmo tudo isso na minha vida, depois que eu comecei a ouvir as suas lives lá no YouTube, as fichas iam caindo, né? Aí entrei no curso e, menina, são insights um atrás do outro, como se fossem revelações que sopram no ouvido, aí falando assim para mim, lembra aquele dia que você fez não sei o quê? Lembra aquela ocasião que aconteceu não sei o quê? Lembra aquela amizade que você se afastou? Aí pronto, aí vem direto, um monte de coisa se explicando para mim e eu entendendo, né? O legal é isso, que agora eu estou entendendo. É verdade, Silvia. E é desse jeito que a gente passa a atuar, né? Tudo que vai acontecendo, a gente vê logo fenômeno nas coisas, a gente diz assim, não, mas aqui eu vou liberar essa pessoa desse meu campo, porque essa raiva que ela teve é dela, e você passa a atuar na sua vida de forma completamente diferente, né? Porque você sente que você agora mudou o ângulo pelo qual você vê determinadas coisas das relações da qual você está vivenciando ali.
Então eu tenho um exemplo da minha própria vida, tenho um exemplo de 9 anos de consultório, onde eu vi, gente, nossa, ontem eu estava olhando o Instagram, eu raramente eu sigo os meus pacientes, sabe, gente? Mas aí tinha lá uma pessoa que ela além de ter sido a minha paciente, eu trabalhei com ela na época que eu trabalhava em PSF, né? E aí eu lembro que quando essa moça veio constelar, era um nó na vida dela. É claro que eu estou dando esse testemunho aqui sem dizer o nome da pessoa, né? Ela era amante das pessoas lá, e ela vivia aquele nó, e me pedia, Elisângela, eu preciso deixar essa energia de ser amante, eu quero tanto me casar, formar minha família. E eu disse, olha, só tem um caminho, você abrir constelação para você liberar esse campo de energia que está preso dentro dos seus pensamentos. E ela disse, então vamos. Aí ela é muito corajosa, ela começou a abrir constelação, trouxe o ex-noivo dela, saiu trazendo todo mundo, né? E aí ontem eu rodando lá o feed do Instagram, eu vi uma foto dessa moça. Ela hoje é casadíssima, tem 2 filhos, um casal de filhos. E eu fiquei tão feliz por ela, sabe? Que eu falei, meu Deus do céu, como reverbera as constelações na vida das pessoas, né? Como muda a vida das pessoas, né? Através desse campo da terapia. E a gente que está desse lado de cá, como terapeuta, que a gente, quando recebe o paciente no consultório pela primeira vez, que a gente vê aquele nó, né, aquele peso energético, inclusive a pessoa chega pesada com as palavras dela, com o pensamento dela, com as coisas fixas que ela tem, e aí a filosofia da constelação vai moldando isso, moldando, e quando você vê, né, o resultado dessa pessoa em uma nova situação de vida, bateu aqui, gente. Em uma nova situação de vida, você diz, não, realmente a mudança é possível, né? Basta a gente se dedicar um pouquinho que a gente vê esse resultado, né? Então, é focar realmente, ter metas, né? E essa moça que eu estou falando, realmente ela é uma pessoa de muita meta. Ela focou que ela queria a família dela, e ontem, quando eu vi essa foto da família, eu falei, nossa, que bom que isso tudo aconteceu. Gente, então é isso, nós vamos estudar um pouco mais hoje sobre a filosofia da constelação familiar. Eu vou só dar um pequeno recado aqui, porque depois esse vídeo também vai para o YouTube, então quem vai me escutar no YouTube... E se inscreve no meu canal, curte, comenta e ativa aí o sininho para receber sempre que eu postar um vídeo. Isso é muito importante. Eu estou chegando agora aqui nas redes sociais. A minha demanda realmente é presencial, mas o mercado, né, faz com que a gente se adeque a tudo isso que está acontecendo aí desde 2020, né? Muito mais. Mas, enfim, então, quem vai ver no YouTube, curte, comenta, compartilha. Divulga meu canal para você poder receber mais e mais informações, ok? E aqui no Instagram, quem vai me escutar, depois dá um comentário lá, dá um likezinho, que vai ser muito importante para mim. Então, para quem está aí com o livro, eu estou na página aqui da minha edição. Tranquilo, Han, tranquilo, amada, que bom que você chegou. Então, quem está aí no livro, na minha edição é a página 102, certo? Que diz assim, ó, é um pouco depois da página onde tem pais e filhos. Aí nós lemos, na outra aula, a gente ficou só na página, gente. E hoje a gente vai tentar caminhar um pouco mais aqui, dependendo da empolgação e do campo inspirador que chegar até a mim, né? Então, a gente vai continuar falando dessa relação pais e filhos, e isso vai ser muito bom, porque amanhã eu vou fazer uma live aqui no Instagram sobre essa relação de pais com filhos, e aí casa, né? As coisas casam tudo direitinho. Eu vou trazer amanhã na live, né, para vocês, por que alguns filhos entram para o movimento do vício, o que isso tem a ver com o pai, o que você sente quando você vê que o seu filho é exatamente igual ao pai, qual sentimento você tem quando você olha para o menino
e você diz, é igual a esse homem que eu me casei e me separei. Ou então que a pessoa vive uma relação com determinada, uma relação amorosa, que é uma relação de confusão, de conflitos, e o filho vem igual, né? Vem com esse comportamento igual. E aí as relações vão ficando muito mais complexas, gente, porque na hora que uma mãe vê que o filho é exatamente igual ao pai, nossa senhora, ela vai, ó, emaranhar mais ainda a relação dela com esse filho. Então, amanhã, aqui, às 7h30 no Instagram, eu vou estar falando sobre todas essas questões e muito mais. Eu preparei aqui um texto maravilhoso, estudando essa live aí para vocês. E eu vou trazer muita coisa boa, vou trazer também o caminho de solução para tudo isso, certo? Então, hoje eu vou complementar aqui com o estudo do livro e eu vou ler um pouco aqui sobre o que Bert fala ainda sobre essa relação pais e filhos. E aí Bert Hellinger diz assim, ó, os pais se sentem profundamente satisfeitos quando são aceitos por seus filhos. Quando vislumbram um lampejo em seus olhos, quando ouvem a gostosa frase, estou feliz por você ter me dado a vida. Então, esse movimento, né, trazendo aí o estudo do livro de que faz 15 dias, esse movimento, do mesmo jeito que o filho toma força da vida, quando ele olha para os olhos dos pais, né? E aqui eu vou falar pais, pai e mãe mesmo, né? Para não ficar mãe, pai. E quando ele olha para os olhos dos pais e vê a alegria que os pais têm da sua existência, os filhos tomam a força de ir para o mundo e de ir para o mundo com abundância. Porque o segredo da vida é esse, é a gente ir para a vida com abundância. E eu não estou falando aqui para vocês uma abundância apenas financeira, né? Porque quando a gente fala em abundância, a gente vai logo para esse pensamento financeiro. Eu falo de uma abundância, gente, de um todo. Porque a abundância, ela começa mesmo no movimento da gente se afinando com o nosso próprio espírito e o Espírito de Deus. Então, se eu não tenho afinidade com o meu espírito, eu não ancoro a abundância na vida. E o que é ter afinidade com o próprio espírito? É você gostar de você, você se amar, você ter alegria pela tua existência. Então, isso já é um movimento que você vai dizer, puxa vida, eu estou viva e está muito massa aqui no que eu estou vivendo. E não necessariamente vai ter todo mundo vai querer viver dentro de um castelo. Não, não necessariamente. Eu conheço muita gente que se sente extremamente feliz com algo mais simples na vida, mas que é extremamente feliz e abundante a vida dela. Então, é assim mesmo, né? É dessa forma mesmo. Então, essa abundância que eu falo para vocês é uma abundância onde você vai ter uma abundância espiritual, uma abundância de saúde na tua vida, uma abundância na tua profissão, nas tuas relações. Então, esse campo abundante, ele é um campo quântico, gente, um campo onde eu mergulho em mim mesma, dentro do meu espírito. E aí eu me reconecto com a força de que quem sustenta a minha vida, que é Deus, ou o amor, ou a terceira consciência cósmica, como você quiser chamar, né? Então, mas para que a gente possa nos religar com esse amor profundo da vida, por sermos matéria, nós somos matéria encarnadas, a gente vai precisar se afinar também com um campo, que é o campo familiar. Hoje eu estava aqui estudando, gente, e eu fiz uma coisa aqui de um livro, eu costumo estudar assim, e daí eu olhei, e aí eu vou pegando as teorias do Amit, né, desse livro aqui que eu estou estudando, gente, ó, A Consciência Cósmica do Amit. E aí eu fui colocando, né? Eu fui colocando alguns desenhos aqui é o ser humano, e como isso se dá
nessa ramificação da gente poder sustentar nossa vida aqui na Terra, nos sentir matéria. A gente é matéria, gente. A gente precisa se sentir aqui na Terra. As pessoas que não estão aqui materializando saúde, materializando boas relações, materializando dinheiro, trabalho, clientes, essas pessoas inconscientemente estão no movimento de morte. E aí, quando eu fiz esse desenho, eu observei o seguinte, né? Por essa teoria do Amity e por tudo aquilo que eu estou fazendo paralelo com as constelações familiares, né? A gente precisa também, para poder se reconectar, se religar a esse amor maior, a esse amor divino, que é quem nos trouxe aqui, né? É quem eu sou. Eu sou filha desse divino, eu sou a essência desse divino. Em todas as nossas células tem o amor de Deus presente, em cada célula da gente. Então, para eu poder chegar nesse movimento maior, o que é que se faz necessário ali? Se faz necessário, né, dentro dessa visão sistêmica, que eu me sinta acolhida pelo amor da minha mãe e do meu pai. Eli, isso não vai ser possível. Aí vai ter algumas pessoas que vão dizer assim, porque eu nem conheço a minha mãe e meu pai, eu sou adotada. Outras vão dizer assim, porque eu não tenho essa relação, não vai existir essa relação. Eu tenho muitos atritos com a minha mãe e com meu pai. Tudo bem, eu também tive muitos atritos. E estou aqui agora falando com vocês dentro de um campo maior. Então, o que é necessário para que eu sinta em mim, mesmo que eu não tenha tido esse campo de amor materno e paterno, o que é necessário? Que eu acredite e sinta nas minhas células, no meu corpo, a gratidão pelo que eles fizeram de mais perfeito, que é ter me feito, ter dado a vida. Em outro momento, eu vou trazer uma live aqui para vocês sobre o caminho espiritual das relações. Para que eu não adentre muito a isso, senão eu não me detenho aqui no livro, eu vou mesclar um pouquinho sobre isso. Então, mesmo quando a gente não tem o olhar de alegria ou de bênção dos nossos pais para conosco, se faz necessário a gente, através desse campo quântico das constelações, através de um campo terapêutico, que eu agradeça. Eu digo, obrigado pela vida, mas agora eu sigo, agora é comigo. Eu vou me dar e vou em busca de quem me dê o que eu nunca pude receber de vocês. Esse movimento emocional dele tem que ser feito amorosamente. E eu vou abrir um parêntese aqui. Eu não estou dizendo que está tudo bem um pai não assumir, que está tudo bem o pai não pagar pensão, que está tudo bem o pai não dizer que você é minha filha. Isso não está bem. Foi uma dor, foi. Mas dentro dessa dor tem um caminho espiritual, do qual você, de alguma forma, traçou, certo? Agora, é claro que essa pessoa que fez isso, chamada seu pai ou sua mãe, claro que eles vão ter as consequências na vida dele. E a gente não tem que estar esperando de camarote a queda deles, não, tá, gente? Não tem que estar assistindo, não, porque aí você já entra para o movimento do vingancinha, que coisa boa, rapaz, olha mesmo. Ele pensava que não ia pagar, não temos que estar aguardando o momento da queda desse pai ou dessa mãe, não. A gente tem que entregar com compaixão o que eles não puderam fazer a Deus e ao destino deles. Dói um pouco mais, dói na alma, dói no corpo, dói na saúde, quando a gente recebe uma dor dos nossos pais. É diferente se eu receber uma dor de uma vizinha.
Porque aí eu fecho a minha porta, vou para dentro da minha casa e, ó, desprezo. Seria um caminho, né, de ira, né? Seria assim. Mas é claro que quando é com a mãe ou com o pai ou com o irmão que fazem, a gente vai ter uma dor muito maior, né? Porque a gente está ligado ali, além da genética, nós estamos ligados numa comunidade espiritual e numa comunidade de consciência da qual a gente encarnou. Então, esse olhar, né, voltando aqui para o texto, esse olhar que a gente muitas vezes aguarda do pai ou da mãe da gente para nos abençoar, para dizer que nos ama, às vezes não é possível. Mas o contrário também é verdadeiro. Os pais também se alegram. E aí, a gente, quando o Berto fala isso, eu acho bem humilde, sabe, da parte de alguns filhos, de olhar para os pais de forma humana. Trazer a humanidade dos nossos pais. Nenhum pai vai abandonar uma filha se ele não teve como modelo de relação o abandono. Nenhum pai vai maltratar uma criança se ele não vem com esse modelo no cérebro, na mente e nas emoções. Isso não justifica, mas é um caminho emocional que a gente precisa olhar. Então, os pais também se alegram quando os filhos dizem: eu estou feliz por você ter me dado a vida. E aí, essa frase que o Bert Helling traz, ela é muito importante. Tem uma diferença imensa. Ele não fala aqui, eu sou feliz porque eu amo você. Isso, para mim, gente, nas constelações, foi algo assim libertador. Porque não necessariamente, né, eu como terapeuta e que vi em consultório muitos modelos de relações entre pais e filhos, de pais que abusaram filhos, homens que abusaram meninos e meninas, mães, mulheres que abusaram meninos e meninas. Então, são 9 anos, eu tenho essa experiência, eu tenho essas histórias em mim. E quando eu vi que a constelação, a gente pode dizer, diga aqui para sua mãe: mamãe, você me deu a vida, eu me alegro por isso. Mas fique longe, porque o que você me deu de dano com o abuso é imensurável isso. Então, quando eu vi pacientes minhas, na hora que eu formulei essa frase, que elas se sentiram aliviadas, porque não tinha no arquétipo dela mais a necessidade de ter que estar perto ou de amar uma mãe ou um pai que abusou. Isso foi libertador, né? Libertador. Então, assim, como terapeuta, que eu vejo esse resultado nas pessoas, que elas dizem: Elisângela, eu fui muito mais. Eu lembro de uma paciente minha que ela era abusada pela mãe dela, era obrigada a dormir com a mãe para a mãe poder abusar. E uma criança de 5 anos, ela não tem autonomia para dizer, né, gente? Mamãe, eu não quero dormir aqui. Essa menina, ela precisou, lá na infância dela, adoecer. Ela arranjou um monte de doenças, né? Muita doença mesmo, para poder a mãe cuidar, porque aí vem as necessidades, a cuidar ou outra pessoa cuidar, para ela não precisar dormir mais na cama da mãe. Mas ela não teve a coragem, né? Não teve a coragem, ela não soube fazer isso, porque uma criança ela não tem essa autonomia para se defender, né? Ela vai arranjar, de fato, doenças, problemas pedagógicos para poder ela sair de alguma situação do qual os adultos colocam. Então, nesse caso, é libertador para um filho ou uma filha que sofre abusos sexuais de um pai ou abusos emocionais de um pai ou de uma mãe, quando ela diz, né, fique longe. Mas qual é a essência da terapia das constelações? É você agradecer a vida. Porque é maior, gente. Vai ser maior a sua experiência depois desse movimento que você se afastar, que você sair dessa dor. Vai ser maior. Porque você vai trazer um campo para a tua vida de extrema experiência.
certo? Então, é acreditar que, para além daquele sofrimento, tem um mundo inteiro para a gente descortinar. Tem um mundo lindo, verde, com sol, com neve, com chuva, com amor, com alegria, com amizade, para a gente descortinar depois daquela dor. Porque são roupagens da qual a gente, por algum destino aí espiritual, a gente precisou passar dentro dessa família essa dor dilacerante. Então, os pais também se alegram quando os filhos agradecem a vida, né? E aí o Bert Hellinger, ele vai dizer assim: os filhos encontram paz quando aceitam os pais. Gente, quando a gente, dentro da gente, na nossa voz interna, nas nossas emoções, a gente em silêncio, num estado meditativo, de contemplação, lá dentro, aqui, ó, aqui dentro, no silêncio, a gente diz obrigada pela vida. Essa gratidão tem que ser dentro de você, não necessariamente tem que ter pai vivo, mãe vivo, perto, amoroso, é aqui. Quando você se reconectar profundamente dentro do teu ser, com a gratidão de você ter recebido essa vida, independente de como ela esteja agora, essa gratidão ela vai mudar o teu estado que você está agora. Ela vai mudar. Ela muda, porque a gratidão nos conecta ao amor e à essência do amor. Então, o universo, ele ressoa. A gente cria um campo de egrégora, quanto o nosso campo vibracional, ele é um campo de gratidão e de amor. Automaticamente vai chegar pessoas amorosas perto da gente. Indiscutivelmente. Os filhos encontram paz quando aceitam os pais, como fez o empresário acima. Ele deu o exemplo de uma pessoa. Além de lhe dar a vida, os pais também lhe dão outras coisas. Aí é que está, né, gente? Cuidam deles, proporcionam-lhe vantagens, desvantagens e oportunidade para o bem e para o mal. Eli, tem que ser assim, tem que proporcionar também para o mal. Olha, gente, se a gente for parar para a gente analisar, aqui a gente está no mundo da terceira dimensão. Aqui é um mundo do bem e do mal. Do bem e do mal. Aqui, esse mundo é aqui. Ele vai vibrar assim. Então, a gente também precisa crescer dentro de uma visão quântica de entender que nas relações também existe o bem e o mal. É inerente ao ser humano. A gente não tem que viver numa fantasia de que achar que as relações só existem as relações para o bem. Não. Também temos esse movimento, porque isso é do ser humano. A gente tem dentro da gente o bem e o mal. Não é que o mal que a gente tem que matar, tem que roubar. Não é para isso. O mal, ele é da nossa essência também. Então, as relações também vai ter esses movimentos, né? Desses movimentos, desses acordos. Por algum motivo espiritual, nesse caminho de evolução que a gente veio passar aqui, tá bom, Marisol, tá bom, querida. E nesse caminho que a gente veio passar aqui na Terra, por algum motivo, a gente vai se deparar aqui com o bem e com o mal. E aí, do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito que o mal tem a sua fonte, o bem também. E, segundo a filosofia do Hellinger, né, o bem e o mal estão a serviço do bem. Então, tem até um dito popular que diz: não há um mal que não traga um bem. Então, o que é que vai diferenciar quando a gente recebe dos nossos pais um mal? O que é que diferencia, Eli? Diferencia como você vai pegar isso que você recebeu e transmutar, transformar. Porque esse mal que a gente recebe,
é quase que algo que é nosso, é especialmente meu. Olha, escutem o que eu estou dizendo. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes eu vi exemplos de famílias em consultório que uma mãe ou um pai faz determinado mal para aquele filho, não para o outro. Então, aquilo que a gente recebe dos nossos pais, de amor e desamor, é nosso também. Quando eu falo é nosso, gente, pelo amor de Deus, não vamos entender esse campo filosófico que é justificável, que é certo dar o mal. Não é isso. É por algum movimento espiritual, aquilo que eu recebo faz parte do meu caminho espiritual. Então, eu vi, por exemplo, famílias que uma mãe doou uma filha e criou outros 4 filhos e ainda adotou outro. Então, ela doou um e criou 5. É contra essa pessoa? Não. É um movimento dessa pessoa que se alinha a essa energia materna. Então, a gente precisa sair de um movimento dentro das relações com o nosso pai e com a nossa mãe, como se fosse algo pessoal. É algo espiritual as relações. Então, determinadas coisas que eu recebo do meu pai e da minha mãe tem a ver com o meu caminho espiritual. E é por isso que é meu, não é pessoal contra você. Se você souber usar esse mal, ele se torna a seu favor. Certo? Os filhos são incapazes de equilibrar a grande disparidade entre o dar e receber em seu relacionamento com os pais, ainda que o queiram. O que Bert Hellinger quer dizer com isso? É o seguinte, eu até falei isso na outra aula. É tão grande, gente, quando a gente começa a entender o campo da constelação familiar, é tão grande a oportunidade da existência, é tão imensa, que é o seguinte, na hora que Deus, né, abre, vamos dizer, o livro dele, diz, agora é a hora de Elisângela ir, ele vai escolher um pai e uma mãe porque tem a ver com o caminho que eu vou vir traçar aqui espiritualmente. E aí, né, provavelmente eu traço isso com ele, não sei como é que se dá essas questões nesse outro plano. Mas aí, na hora que eu chego aqui, é a grande oportunidade minha. Então, só tinha uma chance desse corpo aqui, agora que vocês estão vendo a Elisângela, só tinha uma chance de eu chegar aqui nessa terra pelo meu pai e pela minha mãe. Então, esses dois, de forma espiritual e muitas vezes inconsciente, eles dizem o sim para a vida e o sim para Deus. Agora, o arranjo humano que vai fazer eu chegar, aí é uma outra história. É uma outra história. Possa ser que tenha sido a minha chegada, né? E num feedback aí que a mãe queria dar uns beijinhos naquele ex, e aí quando o cara foi lá, menino, foi aquele alvoroço, e aí aconteceu de ficarem mais uma vez, e nesse ficar nasce fulana. Essa historinha narrativa foi a forma que me fez chegar aqui. O maior foi a decisão que, em termos espirituais, esse homem e essa mulher tentaram se encontrar para poder fazer você chegar. É claro que isso a gente só vai entender com essa grandeza agora, né? Depois de tantas e tantas idades. Lá na criança e na adolescência é guerra dentro da gente, né? Porque a gente sente o abandono, sente a traição e sente tudo mais, né? Isso, e faz mesmo, Rani. A gente faz a escolha dos nossos pais.
A física quântica também acredita nisso, que nós, de alguma forma, decidimos o pai e a mãe da gente. Permitir o plano, a gente vem com ele. Exatamente. É isso mesmo. Então, por isso que o Bert Helling diz assim, né? Essa grandeza do que os pais nos deram. O que é que eles nos deram? A vida e o sustento. Né? O sustento aqui. Sustento porque sua mãe lhe deu o peito, porque sua mãe lhe deu a mamadeira, porque ela não pôde criar você e deu você para uma outra pessoa que tinha mais condições. Isso é um sustento também. Né? Quantas pessoas que são adotadas eu já aconselhei e que a gente vê nitidamente um movimento inconsciente de amor profundo da mãe quando diz assim, eu não vou querer esse destino para minha filha, então eu vou dar. Então, esse movimento ele é tão grande que a hierarquia entre pais e filhos é exatamente essa, gente. Os pais são os maiores, porque eles chegaram primeiro na vida e sustentam a gente, né? Então, por eles ser o grande, por eles ter dado o que eu mais quis dentro do meu espírito, que é a vida, então não tem como eu retribuir isso aos meus pais, a não ser indo para a vida e levando vida adiante. Como é que eu levo vida adiante ali? Ou eu me caso e tenho filhos, porque aí continua a vida seguindo, ou se a pessoa não casar e não tiver filho, em algum movimento de serviço à vida. Por quê? Porque, se na hora que Deus disse assim, eu estou precisando de um casal para servir a vida, levando a Elisângela. Deus disse assim. Deus disse para cada um da gente. E daí ele achou fulano e Beltrano, que são meus pais, para poder me trazer aqui. Então, o que é que fulano e Beltrano fizeram? Serviram a vida. Então, o ato de uma pessoa trazer outra para a vida, ela está servindo a vida. É um grande serviço à vida. Então, o movimento que eu preciso fazer para agradecer a meus pais é servir a vida também. E desse exemplo que eu dei para vocês. Ou eu indo para a vida, ou eu levando algum trabalho para a vida. E aí eu compenso esse desequilíbrio. Só que quando eu faço isso, eu venho para cá, pequena ainda em relação aos meus pais. Quando eu tenho filhos, eu cresço um pouco mais, mas eu nunca vou crescer maior do que os meus pais, isso em termos hierárquicos. E aí, o que é que acontece? Na maioria das pessoas, a gente vai se emaranhar exatamente nessa lei, gente. Por quê? Porque quando a gente vai agradecer os pais da gente, a vida, que a gente vê nossos pais totalmente emaranhados, a tendência da nossa alma é dizer, opa, então eu não vou ser feliz. Se minha mãe não é feliz, eu vou ficar aqui com ela, porque ela serviu a vida me trazendo para a vida. A alma da gente entra num movimento de culpa, de achar que não pode ir mais porque aquela pessoa não foi mais, então eu tenho que ficar com ela. Mas isso é o que Bert chamou de amor inocente, né? É um amor inocente, do qual a gente imagina que se a gente ficar no mesmo sofrimento da mãe da gente, a gente está retribuindo a vida que a gente recebeu. O que é que vai acontecer quando a gente faz esse movimento? Vai cair todo mundo, né? Porque se você não vai trabalhar porque quer ficar com a mãe que está só, não arranja casamento porque quer ficar com a mãe que está só, a vida vai findar aqui. E aí, na hora que a mãe morrer, que você também ficar muito triste, você morre, acabou. Acabou. Ao invés de seguir adiante, vamos mudar essa mentalidade, vamos mudar essa estrutura espiritual e emocional. Não. Você decide ficar e a vida simplesmente não tem fluxo para ir mais. Então, seria um pecado, gente, um pecado espiritual a gente não ser feliz, porque a gente veio para isso. E se na hora que os pais da gente serviram a vida nos fazendo, a gente também tem, meio que por obrigação, também servir a vida para agradecer o que a gente recebeu de mais importante, a própria vida, certo? Ainda que o quê? Assim, a disparidade irreconciliável entre dar e receber constitui a ordem do amor
a que os filhos lhe devem obediência. Então, é por isso que muitos... a gente, na alma, a gente fica meio que obediente aos pais. Na hora que a mãe diz assim, não vai porque não vai dar certo. A gente fica dentro da gente com uma culpa imensa. Será que se eu for e não der certo, né? Melhor é ficar. A gente fica naquela, né? Então, as pessoas mais ousadas, elas vão dizer, eu vou e não vai acontecer nada. Vai dar tudo certo. Por que essas pessoas são as pessoas que vão abrir o fluxo para a vida continuar? Porque elas querem romper com aquele sentimento. Elas, inconscientemente, elas sabem. A forma de eu agradecer é ir. Não é ficando na dor. E esse é um pensamento que a gente tem que ancorar na gente e nas nossas emoções, porque a forma de servir a vida não é ficando na doença, na pobreza, na escassez, na dívida, nos abortos, no suicídio, com a nossa família. A gente não está servindo a vida assim. Nós estamos paralisando a vida dessa forma. A gente precisa ser muito seguro de si para dizer para a nossa família, dentro de uma frase, mesmo vendo vocês sofrendo, eu sinto muito, mas assim, mesmo assim eu vou. Porque é lá, gente, é no mais que você vai poder ajudar. É no mais. Quem é que sustenta os perrengues das famílias? Um plano de saúde de uma mãe que precisou fazer uma cirurgia de urgência. Quem é que banca tudo isso? São os filhos que foram mais. São os filhos empresários, os filhos que têm dinheiro. Os que não têm ficam ali, observando, fazendo uma ajuda ou outra. Mas os que resolvem, os que decidem os destinos, os que rompem com o sofrimento, são os que conseguiram mais abundância. Porque essa vida é a vida da matéria. Eu não sei, mas eu acho que nós não vamos viver a matéria em outro plano. Eu acho. Então, você só tem esta oportunidade agora de materializar coisas aqui. Computador, celular, seu botox, suas roupas, seu tudo. Agarra essa vida com todas as forças que você tiver. Você diz, eu vou viver isso aqui do jeito que é para viver. É essa determinação que tem que estar dentro de você. Ainda que eu queira, né? O apego amoroso que os filhos pequenos sentem pelos pais naturais é cego para que estes façam ou deixem de fazer. Os filhos agem como se o amor não pudesse tolerar nenhuma diferença. Por que que os filhos pequenos agem assim? Porque eles têm na consciência pessoal deles a necessidade de quê, gente? De sobrevivência. E todo animal, e nós somos animais, todo animal que está lá para defender a sua própria sobrevivência, ele vai com unhas e dentes. Então, os filhos, para sobreviver ao sistema, e é por isso que dá um nó na alma deles, quando ele vê, por exemplo, uma mãe doente. Eles correm para adoecer primeiro do que a mãe. Acabam os dois ficando doentes. Por que que ele faz isso? Porque ele diz, eu vou fazer isso por ela porque ela me deu a vida, ou ela não sobrevive. Se ela não sobrevive, quem é que não vai sobreviver? Eu. É uma lógica, vamos usar esse termo assim, de defeito que a gente tem no sistema de defesa psíquico da gente. Então, o sistema de defesa psíquico da gente está sempre alerta para nos proteger sobre o que pode acontecer com a nossa vida de ruim. Então, quando ele vê algo que está ameaçando a nossa vida, ele vai dizer, opa, entre em alerta ali, porque isso daqui vai dar mal. E aí faz esse movimento, né? Por isso que o conhecimento, o autoconhecimento, a leitura, o desenvolvimento pessoal ajuda muito a gente sair desse cérebro
réptil, né? Esse cérebro arcaico, duro, pesado, que só quer ficar lá, ó, pensando uma coisa só. Esses pressupostos, cadê? Os filhos agem como se o amor não pudesse tolerar diferença, como se fosse, como se o fato de serem parecidos bastante para ligá-los, e o de serem diferentes resultados em separação ou perda. Então, a gente tem essa tendência por causa desse movimento da nossa necessidade de sobrevivência, gente, né? Desse movimento de sobrevivência. Seja bem-vinda, Dercisa. É assim seu nome? Seja bem-vinda, querida. Então, essa necessidade de sobrevivência da gente faz o seguinte: se eu ficar muito parecida. Ai, desculpa, gente. É porque meu pé está no chão. Ai, Jesus. Se eu ficar muito parecida com a mamãe, o que é que a alma pensa? Eu pertenço. Aí ela se torna, como o Bert falou, inocente nos sentimentos. Por isso que a gente tende a repetir o que não é bom lá na nossa família. A mãe doente, a mãe depressão, a mãe sem energia, a mãe... tudo assim, a mãe ou o pai, né? E quando a gente se sente muito diferente do nosso sistema, a gente entra para o movimento do sentimento de culpa. Porque a gente acha que ser diferente vai nos afastar deles. Será, Eli, que afasta? Gente, eu vou contar um segredo para vocês. Afasta. 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 Sim, 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 sim. É para afastar, Eli? É. É para afastar, sim, dos ditames que não é bom. E qual o problema disso? Qual o problema de pensar que sua família é todo mundo doente e você está numa vibe fitness, que você vai se curar, que você quer evoluir nas suas emoções, sua família nem toca na espiritualidade e você quer. Qual o problema? Nenhum. A sua amplitude espiritual, sua amplitude mental vai curar, além de você, os seus antepassados e os seus descendentes. Porque você está criando um arquétipo de uma nova ideia de vida. E essa nova ideia de vida, ela vai ser transformada como sua consciência. E consciência, ela é eterna. O corpo morre, mas a consciência não. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de sentir a consciência de algum ente querido que morreu. Eu tenho uma irmã que ela faleceu, vai fazer 6 anos, e às vezes eu tenho uma nítida impressão, parece que Neuma ainda está assim, pairando no ar, sabe? De alguns movimentos que eu vejo, eu sinto a presença dela na consciência dela aqui. Isso é lógico que isso favorece eu perceber, porque eu acredito nisso, né? Mas como a consciência não morre, e aí ela se instala, continua aqui na vida, gente. Está tudo aqui. O campo de energia dela. Então não tem problema se os membros de uma família, eles quebram o vínculo de dizer, eu não vou ficar doente, eu vou evoluir, eu vou fazer terapia. Não tem problema nenhum. Só que dentro da gente, a gente vai ter esse sentimento, como o Bert descreveu, como um sentimento de culpa. Porque vamos ficar diferentes. Na hora que for lá para o churrascão, todo mundo tomando Coca-Cola, comendo aquelas coisas gordurosas, e você comendo algo mais simples, é lógico que vai ter uma diferença. E é lógico que, pela consciência sistêmica familiar, eles vão criticar você. Mas cabe a você se sustentar na sua nova ideia. E dizer, isso é meu. Não é de mais ninguém, é meu. E dizer amorosamente dentro de você, sem querer criticar, julgar o que eles comem, o que eles fazem. Não.
Apenas você está fazendo por amor a você. E quando a gente faz isso por amor a gente, automaticamente a gente se torna exemplo de alguma coisa. Então, indiscutivelmente, alguém vai olhar para você do seu sistema e vai dizer, nossa, eu quero ser igual àquela tia. Aquela tia é diferente. Vai fazer, então, não faça por ninguém, faça apenas por você. Gente, eu vou falando aqui desenfrear. Se alguém tiver uma pergunta aí, pode fazer, que aí eu vou responder, se algo tocar, tá? Suas ações testemunham o pensamento mágico da alma infantil. O igual atrai o igual. Isso aqui é um pensamento que o Bert diz, né? O igual atrai o igual. Esse pressuposto inconsciente sobre o amor alimenta a ânsia instintiva dos filhos de se ligarem aos pais, tornando-se semelhante a eles. Isso se vê com clareza nos pequenos que imitam abertamente os pais, mas é um aspecto do amor filial que continua a operar também na vida interior dos adultos, desempenhando importante papel nas relações familiares. Agindo por amor, os filhos acompanham os pais até no sofrimento. E, embora quase sempre se mantenham inconscientes, perpetuam os infortúnios dos pais copiando. Então, é por amor que a gente copia o sofrimento dos nossos pais. É por amor e honra e fidelidade que a gente decide morrer por alguém no nosso sistema. Decide parar nossa vida. É claro que é um amor cego e emaranhado, é claro que é um amor inocente, é claro que é um amor que deseja pertencer, né? Mas é preciso que a gente, aos poucos, a gente vá ampliando através de conhecimentos, de estudo do livro, através de leituras, de lives, de muitas coisas, né? Que a gente vá ampliando que isso, né, é só um amor ingênuo e que a gente precisa, como adulta, a gente precisa liberar as nossas emoções desse desejo de pertencer a um sistema desfuncional. Não sei se alguém aqui já parou para analisar o próprio sistema e chegou a essa conclusão. O meu sistema é desfuncional. Eu sinto muito. Então, para que algo fique a mais nessa vida da gente, eu faço diferente. Então, essa seria uma frase para que você não entre, né, em desespero de achar, puxa vida, queria tanto ajudar minha mãe, queria tanto ajudar meu pai, meus irmãos, queria tanto que meus irmãos crescessem, evoluíssem, tivessem um outro pensamento. Você precisa se concentrar em você e entender que, de alguma forma, o que eles passam, que não decidem, que não querem crescer ou evoluir, é um caminho de ignorância, mas também é um caminho espiritual de dor, que vai levar eles, em algum momento, a eclodir dessa dor. Às vezes, a gente precisa, gente, de forma... vou dizer assim, de forma, em orações meditativas, a gente precisa entregar para uma pessoa querida nossa aquela situação de dor que ela passa, para que ela tome uma nova percepção de vida. Você precisa estar muito centrada em orações, para que você possa deixar com essa pessoa um sofrimento. Claro que você pode ajudar, mas tem determinadas coisas que aquela pessoa só vai vir uma nova consciência, uma nova percepção, infelizmente, quando ela cair um pouco mais. E, nesse momento, ela vai te procurar, ela vai pedir ajuda, e você ajuda na medida que as percepções da consciência dela captar essa nova ideia. Certo? Aí ele traz aqui, uma boa menina. Uma mulher de 35 anos contou ao grupo que ia divorciar-se. Essa história de Berta é maravilhosa, gente.
Seu casamento era feliz e tinha 3 filhos. Embora não pudesse dar razão satisfatória para essa decisão, mostrava-se inflexível e repelia qualquer sugestão para reconsiderar. Em sessão posterior, o terapeuta perguntou-lhe a respeito dos seus pais. O pai morrera tentando salvar os companheiros no acidente de avião. O terapeuta perguntou ainda que idade tinha a mãe na época. Ela respondeu: minha mãe perdeu meu pai quando tinha 35 anos. O terapeuta envolveu então. Em sua família, uma boa menina tem de perder o marido aos 35 anos. E, em geral, a gente faz isso mesmo, né? A gente repete essas histórias que aconteceram, porque se tornar essa boa menina é se tornar, né, aliada ao sofrimento da mãe. Então, como ela não ritualizou essa dor, ela não verbalizou, né, mamãe, eu sinto muito por você ter perdido o seu marido, o meu pai. Por isso que o processo terapêutico, gente, ele é de extrema importância. Porque as coisas que vão acontecendo na nossa vida, das relações, dos fatos, de alguns destinos que chegam, eles precisam adentrar para a gente e a gente lá dentro, a gente mover essas águas do que acontece, de uma perda, de uma irmã, de uma mãe, de um filho, de um pai, de um casamento que você se divorcia, de uma traição e de tantas coisas que estão aí, que a gente vai passar, algumas coisas a gente vai passar. Então, quando chega, está tudo certo, aconteceu, porque eu atraí isso, era o que tinha dentro das minhas emoções. Mas quando chegar aqui, antes de entrar, né, você já tiver um caminho de conversar com essas dores, de movimentar essas águas dentro de você, você vai encerrar em você, limpando tudo isso. E aí é uma esperança que eu tenho, né, como terapeuta da constelação familiar, que enquanto mais as famílias e os membros das famílias se curarem das suas questões psíquicas, sistêmicas, na emoção, mais a gente vai liberar as gerações que vão chegar do peso das nossas histórias. É uma esperança que eu tenho de dizer, não, eu estou bem, fica tranquilo, não precisa resolver nada por mim que eu resolvo. E eu me baseio muito nisso, nessa esperança, quando eu vejo, e todo mundo sabe aqui que eu sou fãzoca da família do Gilberto Gil. Não que eles não tenham, deve ter lá na intimidade deles uma questão ou outra, porque está se tratando de seres humanos. Mas, gente, aqui no Brasil é a única, assim, a família que eu vejo mais completa de ordem hierárquica do pertencer, do dar e receber, da hierarquia, de todo mundo para o sucesso, de cada um pode fazer como quiser, que vai ter o sucesso. Então, as coisas que eu vejo na teoria da constelação, eu vejo na prática da família do Gilberto Gil. Eu sigo todo mundo do Gil para eu ficar analisando essa família. E eu vejo isso, né? A Bela Gil, ela não foi para música, mas ela foi para culinária e tem sucesso na culinária. Então, assim, por que isso? Porque houve uma ordem nas relações. Você pode ver que tanto o Gilberto Gil como a Flora Gil, o que é que acontece? Eles dão ordem às mulheres que chegaram primeiro na vida do Gil. Então, é respeitado o Drão, que é a mãe da Preta, do Pedro e da Maria Gil. Ela tem um lugar de ordem. Ela pertence ao Gilberto Gil como sistema. A Flora não entra em guerra com isso. Não fica querendo valorizar mais os filhos da Flora do que os outros filhos que Gil teve com outras mulheres. Então, isso é ordem hierárquica.
eu vou falar. Então, isso é uma ordem hierárquica. Olha, a minha teoria da questão da Preta Gil trazer doenças é o seguinte, eu já analisei esse sistema. Você pode ver que são 3 filhos que o Gilberto Gil tiveram com Adrão. É o Pedro, que morreu num acidente. Uma esquina de casa, o Pedro bateu no carro porque dormiu no volante e morreu. Uma esquina de casa. Ele não estava alcoolizado, não estava nada. A Maria Gil, ela é quem administra tudo para o Gilberto Gil, mas ela não consegue, não engravida, não engravidou. Talvez, não sei, por motivo, se é físico ou porque não quis. Ela casou, é casada, foi um casamento lindo na Itália, eu sei tudo, tá, gente? Mas ela não tem filhos. E a Preta Gil, que veio com uma questão da doença. O que é que eu vejo aqui? Eu vejo uma ligação com a mãe, né? Então, eu vejo a ligação com o Adrão. Adrão, ela tem alguma questão que isso é uma visão bem de longe, sem eu abrir um campo para ela, né? O que eu vejo é os filhos, de alguma forma, inconscientemente dizendo, mamãe, eu por você. Pelo pai ficam, porque eu lembro que quando o Pedro faleceu, o Pedro Gil faleceu, a Preta Gil entrou numa depressão profunda, e aí teve um show do Gilberto Gil, que Gil apresentou a Preta, e ela, muito envergonhada, mesmo assim, ainda cantou. Então, quem colocou a Preta Gil para os palcos e vai, foi o Gilberto Gil. Então, a força do Gil diz, vamos. Mas é algo ligado à mãe, né, que leva esses filhos a dizer, eu por vocês. E também, assim, um acidente, ele é um movimento sistêmico de dizer algo que aconteceu lá atrás, eu nunca fiquei sabendo o que houve, né, porque às vezes é de gerações lá para trás, mas o acidente em si, assim como aconteceu com a minha irmã, que foi um acidente, é algum assassinato que houve no sistema. E aí algum membro, infelizmente, levanta a mão e diz, eu pago pela morte daquela pessoa. Então, infelizmente, gente, acidentes de carro, um acidente porque caiu, uma pessoa que foi assassinada, o ladrão chegou e assaltou e matou, tudo isso é um movimento, um equilíbrio que os membros dão para alguma outra pessoa que foi assassinada, que perdeu a própria vida. Aí o padrão vem igualzinho. A pessoa inconscientemente levanta a mão e diz, eu perco minha vida também. Infelizmente. Infelizmente. Então, é isso, tá, Jô? Então, vamos lá. Cega de amor, a filha fez o que a mãe fizera. De nada, querida. Partilhando sua perda, como se uma segunda separação compensasse a primeira. Como se seu divórcio demonstrasse lealdade. Os filhos inconscientemente aspiram igualdade no sofrimento com os pais. Seu vínculo amoroso é tão forte que os cega e eles não conseguem resistir à tentação, olha isso, de zelar pelos pais, assumindo-lhe a dor. Olha, gente, escutem o que eu estou dizendo. É uma tentação. É uma sedução da alma. Um desejo. Uma compulsão de dizer, eu sofro no seu lugar, mamãe. Eu adoeço. Eu engordo. Eu fico só. Eu não arranjo emprego. Eu não me caso, eu sou traída, tudo isso que acontece na vida de tantas e tantas pessoas. Você chega a viver fora de si. É como se sua consciência fosse, sabe, assim, passado um véu, e aí você não tem consciência dos seus próprios atos. Você só vai tomar consciência dos seus próprios atos quando você está no fundo do poço de sofrimento. Aí você diz, peraí, o que é que aconteceu com minha vida?
Porque até então, eu vou usar essa palavra, agimos como zumbis pela dor e pelo sofrimento dos nossos pais. Zumbis. Então, precisamos acordar. Precisamos abrir nossa consciência para aquilo que a gente veio viver aqui. E esse é um trabalho individual, é um trabalho pessoal. É um trabalho de desejo que você vai ter de ampliar a sua vida. Você vai precisar esquecer todos os perrengues que viveu com os seus pais. Abandono, negligência, tudo. Para dizer, para além dessa dor, eu sobrevivo por mim. É um movimento, inclusive, até egoísta que você vai precisar ter, no bom sentido da palavra, se é que essa palavra tem bom sentido. Egoísta, é por mim, pela minha vida, pelo caminho da minha evolução, pela minha existência. Eu por mim, certo? Atuando como os pais e tentando dar-lhe ao invés de receber deles. Então, quando a gente faz isso, quando as pessoas fazem isso, querem sofrer pelos pais, morrer pelo pai, ficar triste pelos pais, eles estão fazendo isso, estão quebrando a lei do amor do dar e receber. Eles quebram. Eles estão dizendo o quê? Papai, deixa, mamãe, fica quieta aí, que eu dou para vocês. É romper a lei do amor. A regra. Deixa que eu sofro. Então, você faz isso numa tentativa de dizer, eu vou logo agradecer essa vida que eu recebi, que é muito pesada, e para agradecer a vida que é grande, eu tenho que fazer muita coisa e fazer algo com sacrifício. Pura ilusão do cérebro da gente. Então, você não pode dar nada para seus pais. Não cabe a você. Quem dá a seus pais são os pais dele. Você tem que dar para lá, para frente. Quando eu estou falando isso, né, como é filosofia, eu tenho que abrir parênteses. Gente, isso não significa... Eli, eu escutei você falar que eu não vou dar mais nada para meus pais. Então, domingo eu não vou almoçar mais com eles? Então, quando minha mãe precisar ir para o médico, eu não vou levar ela no médico? Eu não vou pegar a insulina da minha mãe? É isso, Eli? Não, gente, não é isso. Quando eu digo dar, é esse movimento mesmo de sacrifício, sabe? Essa parte humana que, às vezes, a gente vai ter que cuidar dos nossos pais, né? Sempre tem uma pessoa na família que vai se dedicar a isso. É o que tem que fazer mesmo. Agora, o que é que vai diferenciar? É uma linha bem pequenininha. É você estar ali, ó, cuidando da sua mãe. Ela está acamada. Você cuida dela e você olha para ela com as suas emoções e você diz, essa dor é sua, mamãe, eu sinto muito, não é minha, eu estou bem aqui. O que vai diferenciar são tuas emoções em olhar, em sentir, em escutar tua mãe. São essas emoções. Porque o que a maioria das pessoas faz é assim, olha para a mãe acamada e diz, bom, eu vou com ela. É só na emoção, gente. Na prática da vida, você vai ajudar normalmente. Agora, na emoção, você vai dizer, infelizmente, eu sinto muito, é o seu caminho. Eu farei diferente para não chegar a essa situação. Entenderam? Que é curto a diferença entre você olhar para sua mãe e deixar com ela o sofrimento, ou para o seu pai, e olhar para ela e dizer, já que minha mãe está assim, eu também vou ficar. É só a emoção dentro de você, com o pensamento e com as ordens do amor dentro de você. Não são suas atitudes perante o cuidar. O amor entre pais e filhos obedece a uma hierarquia, tudo que eu venho falando até agora. No interior da família, que exige que eles continuem como parceiros desiguais. Os pais dão. Então, olha o que Bert diz.
em relação a pais e filhos, parceiros desiguais. Não vai ter como você colocar sua mãe no seu útero e parir sua mãe. Não tem como. É uma parceria de desigual, porque você só equilibra isso quando você serve a vida, levando para frente a vida. Os pais dão e os filhos recebem. Para você sentir o prazer de dar, você precisa ir lá, casar, ter filhos. Se não casar, dentro da tua profissão, você dá alguma coisa para a vida. Esse ato de servir a vida vai desafrouxar o seu vínculo com os seus pais. Vou repetir. O ato de servir a vida desafrouxa o nó, o vínculo com os seus pais. Porque se cumpre o que eles fizeram com a gente, com vocês. Se cumprir. Ele me deu a vida, eu levo a vida adiante. Afrouxa. E aí sua alma vai se sentir até mais leve, já foi cumprido. Quando a gente chega a esse nível de emoção, a gente vai ter a capacidade espiritual de dizer: agora eu posso pensar muito diferente da mamãe e do papai, para ampliar esse sistema. Muito diferente. E aí você vai descortinar, né? Eu tô muito empenhada agora em física quântica e na psicanálise de Jung. Então, eu estou muito empenhada. Muito empenhada. Estou assim, eu me acordo mais cedo para ler, gente. Mais cedo para poder ler. Por quê? Porque isso daqui vai me levar para uma amplitude além da minha família. E eu estou fazendo isso sem culpa, com muita alegria no meu coração. Porque com isso daqui eu vou conquistar mais. Não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de consciência. E automaticamente chega mais dinheiro, né? Porque fica mais elaborado a fala, as lives, os conteúdos, as ideias. Mas precisa você centrar no teu desejo de servir a vida agora do seu jeito. Para além do que seus pais lhe deram. Para além da cultura. Para além da genética. Para além do que você recebeu enquanto precisava de sustento para sobreviver na vida. Foi só uma fase, gente. Foi só uma fase. Era necessário para você poder chegar aqui na Terra. Agora é com você. Agora é com você. Você pode fazer diferente. Você não tem que ficar esperando o papai vir dizer: minha filha, eu te assumo. Você é minha menina. Seria lindo. Seria muito fofo, gente. Nossa, novela da Globo. Mas essa não é a realidade. Ou você põe o pé no chão e diz: agora eu vou sozinha, e vou por mim, e vou pelo meu espírito, vou por Deus, vou pelo que eu vim fazer aqui, vou materializar meu espírito aqui através de uma nova consciência. E aí você se agarra com unhas e dentes com esse objetivo. Agora tem que traçar dentro de você esse objetivo. Quanto você não traçar, colocar no papel, com caneta, o que você quer para você, o que você quer de mudança, você não vai ter a concentração para sentar e estudar. É você com você. Entenderam? Assim, segundo a terceira ordem do amor,
tudo vai melhorar quando os filhos são filhos e os pais são pais. Ou seja, quando há o quê? Qual é a terceira lei do amor? Hierarquia familiar, baseada no tempo e na função. Opa! É respeitado. Então, a hierarquia, para a visão da constelação, não é quem tem mais. Apesar de quem tem, determine a hierarquia. Porque se esse mundo é o mundo da matéria, quem tem dá a ordem também. Certo? Mas, para a visão da constelação, a hierarquia é baseada no tempo e na função. Vamos lá. O que é que quer dizer no tempo? É a ordem da linha cronológica mesmo. Quem chegou primeiro na vida? Foi você ou foi seus pais? Os pais. Então, eles têm um caminho de experiência das relações. Por algum motivo, se eles estão numa relação que é tosca, é porque eles chegaram a uma conclusão de dizer, se eu ficar aqui, eu sobrevivo. Por isso que tem muitas mães que se submetem a viver relacionamentos abusivos, de traições. Por quê? Porque por algum motivo o cérebro na psique disse, fica aqui porque aquela experiência que tu teve da tua mãe sozinha, criando 12 filhos, foi ruim. Então, qual a frase que ela constrói para ela? Antes mal acompanhada do que só. E aí eu pergunto a vocês, ela está errada? Errada não está, né? Para a visão dela, para o tempo dela, para a experiência dela. Para você, talvez não dê certo. Mas por que será que para mim não dá certo isso? Porque a sua mãe lhe deu base familiar, sustentando uma relação abusiva. Olha como nossos pais nos amam. Então, para você hoje pensar, meu Deus, eu não aguento aquela relação do meu pai com a minha mãe, para você criticar, ter a consciência e a liberdade de criticar uma relação abusiva, é porque alguém sustentou a tua liberdade. Alguém fez o que eu chamo de trabalho sujo na família, pegou o peso pesado de dizer, eu aguento esse homem, mas a minha filha, quando for para a escola, ela vai dizer, eu tenho um pai e tenho uma mãe dentro de casa. E aí sua mamãe aguentou. Em nome da família, aguentou. E aí você foi construída dentro disso. Foi construída dentro disso para poder ter a liberdade. As mães culpam as filhas, Ju, é o seguinte, o que é que acontece com isso? É o seguinte, chega um momento que quando a mãe diz assim, eu fico com esse... Vamos brincar um pouco aqui, né? Eu fico com esse traste em honra a meus filhos. Ela fez isso como? Vocês já viram alguma mãe parar conscientemente dizer, eu vou ficar com meu marido que não presta nada porque eu vou ficar para meus filhos ter um pai? Eu quero saber aqui de vocês, do Instagram e daqui, do Google, se vocês já escutaram alguma pessoa dizer isso. Me digam aí, para eu continuar esse raciocínio aqui da pergunta da Ju. Digam sim ou não aí para mim, só para eu saber. Já viram isso? Alguém falar com a voz sobre isso? Não, gente. Já? Já, Jô? Dizer, eu estou ficando com ele só por vocês, mas eu não sou feliz com ele? Você escuta? Pode falar. Sim? Aqui no Instagram, sim. Então, Eli, eu escuto às vezes muito isso, principalmente de mulheres da outra geração, né? Nossas mães e tal. A gente ouve, sim, essas frases, inclusive da minha mãe. Uma vez ela, quando eu me divorciei, ela me disse assim: bom, eu fiquei por causa dos filhos e você não ficou por causa do seu filho, como se eu tivesse ainda a culpa, entendeu?
Então, nesse sentido que eu estou falando. Então, eu ouvi, assim, ela falar como se fosse um sacrifício ela ter ficado na relação para criar os filhos. Eu ouvi da minha própria mãe, né? Você viu isso quando você era criança ou depois de adulta? Ah, eu acho que desde muito cedo. Desde também. muito cedo. Uhum. Olha, é o seguinte, qual é o meu raciocínio? Sim, né, Camila? Certo. Ó, essa live vai ficar gravada, depois pede para sua... Marca a pessoa nessa live para ela vir assistir. É o seguinte, gente, ó, presta atenção. Uma pessoa que ela determina que vai ficar com um homem que trai, um homem que maltrata, ela não determina conscientemente. Ela não determina. Não há essa possibilidade. Por quê? Porque nós não somos loucos o suficiente para dizer eu estou sofrendo e vou ficar no sofrimento. A gente encontra um sentido para estar ali. Qual é o sentido? O sacrifício pelos filhos, em nome dos filhos. Para além disso, qual é o outro sacrifício? Se eu ficar com ele, ele pelo menos está bancando algumas contas. Então, todo mundo que está no sofrimento está ganhando alguma coisa. Está ganhando. Só que chega um momento da vida, ela agiu nesse momento por inconsciência. Ela vai, feito um zumbi. Mas vai chegar um momento na vida que ela vai dizer: estou aqui, ó, com o sofrimento dessa relação. Estou aqui, ela fica aqui, ó, faltando pouco para ela se enforcar de sofrimento. Sabe onde é que ela vai encontrar a válvula de escape? Vai dizer para os filhos: eu só fiquei nesse casamento por você. Então, quando uma mãe verbaliza, o que é que ela está fazendo? Ela está começando a trazer a dor do inconsciente para a consciência. E por que que ela vai dizer que culpa os filhos? Olha como o ser humano é esperto. Porque é mais fácil culpar o outro do que a decisão que ela tomou de ficar na família. Porque quando eu digo, foi vocês, meus filhos, que me fizeram ficar nesse casamento sem futuro, sendo traída e sendo maltratada por esse homem. Eu tirei quem de cena? A mim mesma. Aí eu sou a o quê? A inocente. Eu sou a vítima. Eu fui pega de surpresa com tanta traição. Eu não estava sabendo de nada. Só que todo mundo que fica no sofrimento, ela decidiu dentro dela, consciente ou inconsciente, ela decidiu: eu vou ficar. Tanto é que eu tenho inúmeros resultados aí de constelações que eu fiz, que os filhos tentaram de tudo para separar o pai da mãe, de tudo. Falaram mal do pai para a mãe, chegaram para a mãe: mãe, olhe, eu acabei de tirar essa foto aqui. Olha aqui, ó, papai com a mulher. Aqui, ó, mamãe, o recado que papai aqui, ó. O recado que papai mandou para aquela mulher. A mãe olha assim e faz: tá certo. E se isola. Sabe quantas vezes ela decidiu pegar aquela prova no celular de que o pai estava conversando com a amante e chegar para ele e dizer: eu vou me separar? Nenhuma. Porque dentro dela estava decidida: eu fico com ele. Porque ela estava ganhando alguma coisa. Seja sustento, seja uma família completa, seja emocional, seja medo que ela tinha da solidão, e aí ela disse: só eu não fico, eu fico mal acompanhado, mas só eu não fico. Então, as pessoas não são inocentes como elas demonstram. E na hora que uma mãe culpa os filhos, ficou mais fácil, muito bom, né, Jô? Fica mais fácil elas acusarem alguém da infelicidade dela do que elas fazerem uma reflexão e dizer: fui eu, que há 20 anos, quando eu peguei a primeira traição no celular, eu não mostrei para ele. Então eu fiquei. Já faz 20 anos que eu fico com esse homem. Entenderam?
Então, não é tão inocente assim. E, para além disso, Jô, o que é que acontece? Uma mãe, ela se sente a superpoderosa, ela se sente um Deus. Toda mãe é assim, ela tem uma ligação direta com Deus, mais do que os pais. Então, quando a mãe diz assim, eu sustentei no meu ventre, o meu corpo se transformou para esse menino nascer, sabe o que ela faz? Ela diz, o que eu disser, ele obedece. Então, para ela, dizer para o filho, a culpa é sua, é normal, porque ela é mãe, é deusa, e aí ela pode dizer o que quiser na vida. Entendeu? Então, a gente tem essa ilusão na mulher, na nossa força divina de pôr um filho no mundo, de sustentar um filho no nosso ventre. Tanto é que cortar o cordão umbilical com um filho para uma mulher é algo extremamente... Ela vai mudar até o espírito dela. Para o homem, não. Oxe, mulher, deixa de besteira, esse menino vai casar, deixa ele casar. Deixa ele ir embora. Porque o homem, o ser humano, o homem, o macho, ele não tem a experiência de ser corpo e corpo, uno com o filho. Ele não tem essa experiência. Isso é nosso. Mas também a responsabilidade é muito maior, nossa. Muito maior. Entendeu, Jô? Entendeu aqui o pessoal do Instagram? Se pergunta aí, pode fazer. Entendeu, Jô? Vamos seguir um pouco mais. Acho que já vai aí mais de uma hora. Dar e receber entre pais e filhos. Tanto os pais quanto os filhos se sentem tentados a dar e receber, o que prejudica o amor. São comuns os equívocos quanto ao que o amor permite, com as consequências muitas vezes funestas. O fato de que o dar e receber entre pais e filhos não possa ser equilibrado por doações recíprocas pede que se busquem outras soluções. Então, lembrar disso, não há possibilidade de você dar para seus pais. O que você recebeu, que é a vida, tem que ser passada adiante. Você vai cuidar deles, você vai honrar, zelar. Mas o que eles têm, que estão presos no espiritual e nas emoções deles, eles só vão conseguir se curar se eles olharem para quem chegou primeiro. Lá, né? Então, o tempo, quando o Ber diz baseada no tempo e na função, o tempo é esse tempo hierárquico mesmo, é o tempo de quem chegou primeiro na vida. E a função é essa, ora. Né? Peraí, vamos dar a César o que é de César. Uma pessoa que gerou uma vida, ela tem uma função diferente no sistema. Ela é a mãe, ela é o pai. Então, quando o primeiro filho nasce, que acha que a mãe não vai dar conta daquela família, o primeiro filho se enrosca todinho, tentando salvar o irmão, tentando cuidar aqui, para arranjar emprego, para cuidar, para dar mais dinheiro, achando, querendo separar a mãe do pai. O primeiro filho vai tentar de tudo. O que é que ele está fazendo? Saindo da função dele de filho. Então, por exemplo, mães que chegam para os filhos, filho, o seu pai não presta, o seu pai faz isso, faz aquilo outro. Isso não deveria acontecer, gente, porque você rompe a função do filho. O nosso filho não é nosso amigo. Não é, ele é filho. Você não pode contar seus perrengues para seu filho ou sua filha, não pode. Na cabeça deles, na alma deles, eles não vão conseguir entender. Se você chega e diz, eu estou querendo morrer. Gente, um filho não vai entender isso. Eles vão dizer, então eu morro no seu lugar. Porque dentro deles, na alma, nas leis do amor, passa. Se ela se sacrificou, me entende, então eu me sacrifico alguma coisa por ela. Nós temos que procurar profissionais, procurar um pai ou a nossa mãe, para poder entender nossas questões. Mas os nossos filhos têm que estar livres da gente, livres.
Não é que você não vai chorar na hora que tiver um sofrimento na frente do seu filho. Não é isso. Mas suas questões ser resolvidas tem que ser você. Para você poder dar a ordem hierárquica do amor. Então, quantas crianças eu não já atendi, né, que eu chamo de jogo da família, que as crianças sem dormir, crianças sem conseguir aprender a ler, a escrever, sem conseguir somar na escola. Porque em casa os pais estão nos telefones. Mulher, eu não te conto. Fiquei com um cara hoje, olha, aí começa a detalhar as cenas do que ficou. Ah, não, minha menina está aqui brincando de bonequinha, não está nem escutando. É uma criança, você sabe, né? E as crianças aprendendo o que é ser mulher ou ser homem pelo que elas veem no dia a dia da família. Então, nós, mães, pais, nós não temos que fazer dos nossos filhos os divãs da gente. Resolva suas questões em outro divã. Resolva no autoconhecimento. Resolva com os seus pais, na terapia. Seus filhos têm que estar livres. Sabe por quê? Porque eles têm que trilhar o caminho de volta a Deus. De volta a Deus. E Deus vai querer eles de volta. É aquilo que é de igual para todo mundo, né? Que é chamado de morte. Então, Deus vai querer os filhos dele de volta. Não são nossos. Eles vieram através da gente, mas não são nossos. 3 padrões comuns de dar e receber entre pais e filhos que são prejudiciais para o amor. Ó, vamos lá. Os filhos se recusam a aceitar os pais como são. Os pais tentam dar e os filhos tentam receber, o que é prejudicial. Os pais tentam receber e os filhos e os filhos tentam dar aos pais. Então, esse dar e receber que ele fala é o quê, gente? É esse movimento mesmo emocional, que a gente olha para os nossos pais e diz, eu resolvo por vocês. Eu paro aqui por vocês. Então, como é que a gente sabe que a gente está com a nossa alma olhando para determinadas coisas dos nossos pais? Basta a gente ver o que nossa vida está parada. Então, quando a vida da gente está parada em alguma questão, porque nossa alma está olhando para alguma dor sistêmica. Bert trouxe isso com muita precisão, né? O que ele chama de emaranhamento. E o emaranhamento, tanto é que quando o meu paciente ele liga para mim, eu quero marcar uma sessão, eu mando 2 áudios para ele, mando um vídeo que eu tenho sobre emaranhamento. Por quê? Porque se antes da sessão o paciente escuta esses áudios e esse meu vídeo, eles já vão apurando dentro deles onde é que a vida deles estão parada. E aí 50%, gente, de cura de uma sessão de constelação, 50% é quando o paciente chega focado no que ele quer resolver para a vida dele. Quando o paciente chega e diz assim, Eli, eu vim hoje aqui porque a minha vida não anda nessa questão, é rapidinho a constelação. E aí a gente vê com precisão muito grande o campo, né? Por quê? Porque é um campo quântico, né? E elétrico-magnético. Então, ele trouxe do coração dele a questão que ele quer entender na vida dele. Isso ajuda muito a mim. Então, todo mundo que vai marcar sessão comigo, eu mando 2 áudios que eu fiz e um vídeo já para poder ir apurando o campo filosófico dentro da pessoa. E aí fica filé. Fica filé constelar. É muito massa. Eu sou apaixonada, gente. Apaixonada pelas constelações. Olha, eu sou tão apaixonada pelas constelações que uma vez eu constelei uma pessoa e na hora da sessão a pessoa travou um pouco no racional e eu tinha uma frase para dizer, mas a frase não saía, porque como eu tenho um campo muito intuitivo, então se a pessoa fica muito racional, eu me perco, eu não consigo, né?
Aí eu falei, gente, mas essa menina precisava escutar outras coisas, eu não consegui dizer. Aí eu fui para casa, aí eu fui dormir. E olha que eu não, depois que eu saio de uma sessão, eu sequer penso na pessoa. Mas eu fiquei com aquilo que eu queria dizer algo a mais a ela, né? Aí eu fui para casa e dormi. E aí, no meu sonho, eu sonhei constelando ela. Então, ela se aproximava de mim e eu me aproximava dela e me veio uma frase incrível, porque eu acredito muito no poder das frases de curas que o Bert Hellinger estruturou para as constelações, né? E essa moça, ela tem um problema de escoliose seríssima dentro dela, na coluna dela, né? Só que ela, por fora, ela é toda perfeitinha, uma menina bonequinha, sabe? Uma fofura. E aí a palavra que me veio foi, né? Só os imperfeitos evoluem. A frase, que é uma frase do Bert Hellinger. Quando foi no outro dia, eu liguei para ela, fulano, olha, vem aqui no meu consultório, eu estava em Brasília, né? Vem aqui no meu consultório que eu tenho uma frase para lhe dizer. Aí ela foi, saiu da casa dela e veio. E aí, quando chegou, eu mando uma foto, 2 fotos eu mando sempre para os pacientes quando termina a sessão. E aí eu reestruturei a cena e mandei e disse para ela, então olhe agora e diga, só os imperfeitos evoluem, o perfeito não. Porque a questão dela estava em quê? Estava que ela queria ser muito perfeita. Então, a vida dela travava, porque quando ela colocava um movimento, tinha que sair tudo muito perfeito, não podia ninguém criticar, dizer algo. E não é isso a vida, né? Eu estou aqui falando, quem quiser criticar, pode criticar, porque está percebendo a minha fala de outra forma. E a vida continua. E aí ter trazido para ela essa frase, só os imperfeitos evoluem. Por quê, gente? Porque as pessoas perfeitas, né? Isso é uma frase de Bert Hellinger, os perfeitos, eles querem morrer. Toda gente, todas as pessoas que se colocam como perfeitas na vida, elas querem morrer. Porque o perfeito, ele vai. Tanto é que, para quem acredita em reencarnação, as pessoas que chegam no nível de evolução, elas não reencarnam mais. Por quê? Porque chegaram na perfeição. Então, o perfeito, ele morre e vai e não volta. Não evolui, não tem mais para onde ir. Se eu me acho perfeita, seja fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, eu não tenho mais para onde ir. Então, só os imperfeitos têm a capacidade de evoluir. Isso é muito aliviante, muito, muito, né? E aí foi... Eu nem sabia, na época, que ela tinha problema de coluna. E aí, quando eu disse essa frase a ela falou, nossa, Eli, isso caiu assim como uma luva na minha alma, porque eu tenho um problema de coluna, escoliose, que eu não aceito. E aí ela me mostrou, ela virou as costas e me mostrou, e quando a gente olha para ela, não dá para ver, mas quando ela virou as costas, que ela levantou um pouco assim a blusa, as costas dela simplesmente tem uma coisa, sabe, meia torta assim, e eu falei, caracas, ninguém me percebe que ela tem esse problema, que tem uma coisa desigual por causa do problema da escoliose, né? E aí isso fez ela a trazer um movimento na emoção de humildade, porque os humildes, eles conquistam mais. Não é verdade, gente? Os humildes. Porque os humildes, eles se colocam a serviço, os humildes, eles entendem que eles não fazem só, eles precisam dos outros. E o humilde, ele está sempre servindo. Não é subserviência, é humildade. Humildade é você se colocar no teu centro e ver o outro também no centro dele. Isso é humildade. Humildade não é pobreza, não é pobreza. Ser humilde não é uma coisa pobre. Pobreza não é bonito. Pobreza não é o que pregam aí dentro de favelas, de comunidade. É povo simples. Não, simplicidade e humildade não tem a ver com pobreza. Isso é apenas uma palavra impregnada como um arquétipo para as pessoas não conquistarem riqueza, em especial aqui no Brasil. Então, não se fixem nisso.
pobreza não é bonita. Não é, tá? Gente, vou parar por aqui. Então, deixa eu me despedir aqui do povo. Então, quem é do Instagram, eu peço que vocês comentem aqui, deixem um comentário sobre essa live, deixem um comentário aí, uma joinha. Isso nos ajuda demais, certo? Então, uma boa noite para vocês. Amanhã tem live aqui comigo sobre tal pai e tal filho. A gente vai falar dessa raiva que muitas mulheres têm, porque os filhos são simplesmente iguais aos pais. Mesmo comportamento, mesmo tudo. E aí você, né, que tem raiva desse homem, desse traste que traiu, e você diz, meu Deus, passo 9 meses com esse menino no ventre e ele vem a cópia desta criatura. Amanhã vamos entender tudo isso. Um beijo. Obrigada, Cris. Obrigada, gente. Cadê? Então, quem é aqui do YouTube também, curte, comenta, compartilha. Minhas alunas também, se puder ir no Instagram. Super agradeço. Beijos. Vou ficar aqui com o pessoal para ver se tem alguma dúvida ainda.